Olá, meus irmãos. Hoje a parábola do grão de mostarda está em Marcos, capítulo 4, verso 30 a 32. Eu disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Marcos escreve o seu evangelho junto do apóstolo Pedro, recebendo suas orientações. Poderíamos chamar de evangelho de Pedro. Mas é claro, Marcos relata tudo aquilo que Jesus fez em prol do seu povo, como ele é poderoso sobre todas as coisas, como ele comanda todas as coisas, como o mundo está em suas mãos. Marcos mostra Jesus com poder, mas também com doçura. Por isso, aqui nós vemos Jesus compadecido explicando sobre o reino dos céus para pessoas da terra, pessoas que só podiam fazer associação do reino com coisas de sua época, de sua terra, de sua gente. E então ele fala sobre algo muito simples, como por exemplo, uma mostardeira. Quando Jesus fala a respeito do grão de mostarda, ele fala sobre uma planta comum da Palestina, de seus dias, uma planta que quase todos tinham, servia de condimento na sua hortaliça. E então ele fala que o reino dos céus é semelhante, a palavra homoios é, olha, vocês querem ver com que ele parece? Ele parece com isso aqui, ó, ele casa com isto, mas agora no sentido de que, da mesma forma como a mostardeira tem a semente menor do que todas as outras sementes de hortaliças lá na Palestina, lá em Israel, assim também o reino dos céus começa pequeno, com pessoas humildes, na simplicidade da vida, sendo abençoada por Deus com a salvação. Mas o reino dos céus se infiltra através de pessoas em todos os ramos da sociedade. E a sociedade é permeada pelo reino, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua justiça, pela sua bondade, através das pessoas que representam este reino. Lá em Israel, quando alguém plantava uma horta e assim semeava um grão de mostarda, ela era uma semente quase insignificante, mas a sua árvore cresce, toma grandes proporções e aquelas aves que vêm do norte da África e viajam para a Europa, param para descansar na terra abençoada de Israel e muitas vezes faziam o seu ninho nos ramos da mostardeira. Na Bíblia, os pássaros simbolizam os gentios e o reino dos céus. Ele se torna uma casa, um abrigo, não apenas para judeus, mas também para gentios, para aqueles que buscam descanso, porque ele cresce e se torna uma casa de proteção para os homens de todo o mundo. Então nós temos parábolas semelhantes que falam a respeito dos pequenos começos iniciados por Deus para encher este mundo de esperança, de alegria, de salvação. Por exemplo, a parábola da semente, a parábola do fermento, a parábola do grão de mostarda mostram pequenos começos que os homens têm por insignificantes, mas que fazem parte do plano de Deus para a infiltração do evangelho, para que este mundo seja permeado daquilo que Deus tem de melhor, que é o seu Filho, Jesus Cristo, sendo pregado neste mundo de trevas. Então, os crentes vão entrando na sociedade e vão permeando a sociedade. E a igreja se torna um abrigo não só para judeus, mas também para gentios, como eu disse, simbolizados pelas aves dos céus, que fazem ninhos em seus ramos. Quando pensar na parábola do grão de mostarda, pense primeiramente em Jesus, que começou o seu ministério pregando pela Palestina. Ele é aquele prometido em Isaías que diz:
Ele foi crescendo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Jesus começou na Palestina, em Israel, sozinho pregando o evangelho, reuniu em torno de si 12 discípulos, posteriormente 70, e logo as multidões seguiam após ele. E através dos tempos, bilhões e bilhões o servem e milhões estão sob suas ordens, a ponto de as estrelas do céu serem menos numerosas que o povo que é chamado pelo seu nome. Portanto, ele começa pequeno, mas vai se desenvolvendo, ganhando grandes proporções e alcança o mundo inteiro, que os cristãos que estavam fugindo da perseguição romana podiam confiar que ali ainda o Senhor os estava abençoando e protegendo. Mas o que se aplica a essa parábola? O que Jesus quer dizer com isso? Para o seu público, Jesus quer dizer que o reino dos céus não era feito de pessoas importantes em primeiro lugar, pessoas abastadas, os ricos e importantes, as autoridades da sociedade. Primeiramente, ele é feito dos pobres. Foi anunciado aos pobres. Messias foi prometido anunciar aos pobres o evangelho. É claro que Deus não despreza os ricos, mas aqui ele está falando do mundo opressor contra aqueles que são os humildes da terra. Então, o primeiro público recebeu essa mensagem de que eles não eram esquecidos por Deus. E depois de 30 anos, Marcos escreve na década de 60 o seu evangelho, mostrando para o público daqueles que seguiam Jesus e tinham perdido propriedades que o reino dos céus é o seu abrigo, o reino dos céus é a sua morada, o reino dos céus é lugar apto para homens de todas as nações fazerem a sua morada, o seu ninho. Depois, para hoje, pense na sua igreja, que muitas vezes é pequena, e você imagina que ela não tem efeito neste mundo. Pastor, a sua igreja tem efeito neste mundo. A sua igreja é um lugar de acolhimento. Se ela prega o evangelho fiel, ela é um lugar para que o que tem o coração cansado e sedento de justiça, de amor e de vida eterna tenha um abrigo, descanso e satisfação no reino. E para você, crente, sofredor, doente, abandonado pela família, justamente nesse período que mais precisava, saiba, o reino dos céus é o seu lar. A igreja é o seu lar. A família da fé é a sua família. Os homens e mulheres da igreja são seus irmãos, pais, mães, tios, tias. Você faz parte desse grande abrigo de Deus. Que Deus te abençoe e que te faça prosperar no seu reino. Um grande abraço.